da adesão da Finlândia à OTAN. Agora, são situações que já ganham contornos de maior nível oficial. Dessa feita, nós já estamos falando de declarações, tanto do presidente como do primeiro-ministro da Finlândia, dizendo que entrarão, que serão questões agora só de caráter burocrático, junto ao parlamento, junto a outras questões de caráter legal, mas dizendo que a Finlândia aderirá à Aliança Atlântica. A questão fundamental, pessoal, é a seguinte: nós estamos tratando de uma situação, como eu disse, agora de caráter oficial, mas em sendo de caráter oficial, o grande problema que a gente tem é que a reação da Rússia não tardou. A Rússia também, a nível oficial, diz muito claramente que retaliará. Então, a nossa preocupação nesse sentido de que alguma coisa de maior monta possa acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Mais uma vez, um encaminhamento para um conflito total em meio a muitas outras notícias, todas elas de acirramento. Uma das mais importantes que nós vamos tratar aqui é a suspensão do fluxo de gás pelo gasoduto Yamal. Já quero dizer para vocês de antemão que o Yamal ele passa pela Polônia e chega também à Alemanha. Uma parte do gás que a Alemanha recebe da Rússia, nesse momento, deixará de receber em função da suspensão do fluxo pelos caminhos do Yamal. Essa decisão teria sido tomada pela Rússia como uma medida de caráter retaliatório, porque as empresas que gerenciam esse gasoduto teriam estabelecido medidas de sanções contra a Rússia e a Rússia estaria retaliando nesse momento. Então, vejam, nós estamos tratando de uma situação onde agora a Finlândia oficialmente diz que aderirá à OTAN, deve ser seguida pela Suécia nas próximas horas ou nos próximos dias, e várias declarações oficiais que vêm do Kremlin, que vêm do Peskov, que vêm da chancelaria russa, dando conta de que haverá retaliação. Que tipo de retaliação? Então, vamos conversar sobre as possíveis retaliações. Uma delas, a mídia russa, nesse momento, debate de maneira bastante presente, que seria a possibilidade, em função da hostilidade nos países bálticos em relação à Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, de que a Rússia, em primeiro plano, possa retirar o seu reconhecimento à independência da Lituânia. Então, mais uma notícia bombástica nesse quebra-cabeças, nesse edifício que está sendo construído, tijolo por tijolo, de conflagração global. Então, a mídia russa, nesta manhã, horário local, fala muito sobre a possibilidade que a Rússia retire o reconhecimento à independência da Lituânia. E analisando o mapa, não fica muito difícil de entender que a Belarus colocou tropas na fronteira da Lituânia, também da Letônia, e essa situação de retirar o reconhecimento oficial da Lituânia poderia preceder, inclusive, ações de caráter militar. Lembro que as minorias russas, tanto na Letônia, como na Lituânia, como na Estônia, são muito significativas, chegando, e segundo algumas estimativas, a algo médio em torno de 40% a 45% das populações locais, são países pequenos. Então, um grande abraço, Vinícius, para Congonhas e Minas Gerais e para todo mineiro, para o povo mineiro que nos acompanha. E eu quero dizer para vocês que, independente de qualquer coisa, a prioridade será sempre de vocês que nos acompanham aqui no chat. Vocês são os donos do show, vocês são a razão de ser da existência do canal. Muita gente vem depois e comenta: você dá muita atenção para o chat, não deveria ser assim, deveria se restringir ao desenvolvimento dos raciocínios de forma ininterrupta. Não, vocês são o motivo de ser destes encontros que são, para mim, muito gratificantes. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam dos likes, dos compartilhamentos e convidem mais amigos para que possam participar desta cadeia de informações aqui no Telegram e no Twitter, onde temos feito um trabalho de cerca de 20 horas por dia, já há praticamente 17, 18 dias, quando esse conflito pareceu recrudescer. Então, a declaração do presidente finlandês, do primeiro-ministro da Finlândia, a favor da adesão da Finlândia à OTAN, uma mudança radical na política externa do país, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, acrescentando que Helsinki, capital da Finlândia,
deve estar ciente da responsabilidade e consequências de tal movimento. O que diz a Rússia? A Rússia diz: nós iremos retaliar, e serão medidas tanto técnico como militares. As medidas técnicas, elas incluem a possibilidade de ações de caráter diplomático, como essa, que a mídia russa estima na manhã dessa quinta-feira, da possível retirada do reconhecimento à independência da Lituânia, e aí acabará, de alguma forma, havendo uma certa restituição de demandas, inclusive de caráter territorial. Vejam, as coisas são muito complicadas. Muito complicadas. O Putin também disse hoje que as sanções contra a Rússia estão provocando uma crise global. Essa crise global, segundo o presidente Putin disse nessa quinta-feira, durante uma reunião, tem autores guiados por ambições políticas míopes, infladas, chama atenção a questão da russofobia, chama também a atenção a questão das últimas declarações de algumas lideranças, inclusive na Lituânia, que rezam pela substituição do regime russo. E o presidente russo alerta, o primeiro-ministro, ministro de Relações Exteriores, a porta-voz da chancelaria, alertam que o que está acontecendo na realidade em relação à Rússia, no modo de entender oficial da Federação Russa, deriva de ambições que já foram, inclusive, objeto de debate aqui. Aconteceram na Líbia, aconteceram na Síria, aconteceram na antiga Iugoslávia, em tantos outros países. Nesse momento, a Rússia diz que querem tratar a Federação Russa como mais um desses aí baluartes do reestabelecimento do controle da civilização e da democracia. Essa é a versão de Washington, essa é a versão de Londres. Bem, Finlândia aderirá à OTAN, é o que dizem as autoridades oficiais do país, deve ser seguida pela Suécia nas próximas horas ou nos próximos dias, declarações oficiais. Essa situação até o próximo domingo, segunda-feira, deve ter desenrolar bastante rápido, positivo em relação ao apply. A Grã-Bretanha diz que saúda calorosamente a adesão de Finlândia e Suécia à Aliança Atlântica, e a Rússia diz que, certamente, a Finlândia e a Suécia se arrependerão amargamente da sua adesão à Aliança Atlântica. A coisa está ficando cada vez mais grave, a coisa está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, cada vez com nuances mais complexas e, na realidade, por outro lado, o Kremlin também diz que todos querem evitar um conflito direto entre a Rússia e a OTAN, que pode ser nuclear, mas acrescenta, ao comentar a possível adesão de Finlândia e Suécia à OTAN, que dará uma resposta decisiva àqueles que tentarem cercar a Federação Russa. Eles dizem o seguinte: todo mundo quer evitar um confronto, essa foi a declaração do Peskov agora há pouco, entre a Rússia e a OTAN. E, mais importante, entre a Rússia e Washington, disse o porta-voz Dmitry Peskov. Ao mesmo tempo, a Rússia dará uma resposta decisiva e pronta à tentativa de cerco estabelecido pela adesão de Finlândia e Suécia à Aliança Atlântica. Vejam o quão grave torna-se, nesse momento, esta crise. Vejam o quão complexo são os aspectos a serem considerados.